Valeu então? Bora! E aí? É que a gente precisa quebrar também, né? Precisa comigo, tô nervoso, não sei fazer isso não. Prefiro tá aí. É? Quero ver. Mano, então, eu queria saber se você já conseguiu superar o Messi. O Messi? Saindo do PSG. O Messi no PSG. Jamais, nunca. Inclusive eu passei a temporada inteira sem ver um jogo do PSG pra não ver o Messi usando aquela camisa. Não perdeu nada. Eu sei que não. E aí doeu meu coração. Só vejo o Messi agora na seleção argentina. É legal fazer isso contigo, assim. A gente como produtor é legal, mas eu acho que ainda tem coisas ainda que talvez eu não tenha escutado, né? Mas me conta então, tipo, de Mário Campos pro mundo. Quem é o Heberton? Nó. Foi eu que pensei nessa pergunta aí? Foi não? Mano, é muito doido pensar nisso, ainda mais estando aqui agora. Depois de 5 anos morando fora... 5 anos morando fora do Brasil, né? Mas já mais de 15 anos morando fora de Mário Campos. E voltar agora para uma temporada visitando a casa da minha mãe, vem 1 milhão de coisas na cabeça, assim, das mais bizarras possíveis. Eu tenho uma enorme dificuldade em dizer quem eu sou. Mas eu acho que eu tenho um compromisso comigo mesmo de o tempo todo pensar em quem eu quero ser, sabe? E o que eu acho que fica é que o guri de família pobre, família preta, conseguiu vislumbrar um pouco mais para além do que os meus conseguiam enxergar por muito tempo. Eu sou o primeiro filho, eu sou o primeiro neto a ter terminado a faculdade, eu sou o primeiro neto a ter feito mestrado. Eu acho que eu sou um menino muito atrevido, que foi vivenciar um monte de coisa e sempre tentando buscar muito mais do que o normal. Então, eu acho que o Heberton é isso. O Heberton é alguém intensamente preocupado em querer alcançar alguma coisa a mais, porque toda vez que eu alcanço alguma coisa a mais, eu arrasto alguém comigo. E isso é muito importante pra mim. Vamos explicar um pouquinho? Agora eu quero ver o modelão. Essa parte é muito mais desconfortável do que fazer. Não é nada que é. O que mais te moldou desde essa saída daqui de Minas pra todo o resto do mundo? Tem uma reflexão bizarra, assim, que eu acho importante. Quando eu estava na Federal, 2010, eu estudei com o Thales, que é uma pessoa muito importante para mim. E o Thales é um alagoano que desceu para Minas para viver em Minas Gerais e acabou entrando para a Federal, e a gente se encontrou nesse contexto. E o Thales trazia muitas reflexões para mim sobre o que é ser sua casa, sabe? Porque ele era um alagoano, arretado, com um sotaque muito bem protegido, se recusava a falar como mineiro. E o tempo todo a gente discutia sobre isso, assim, sobre, cara, o que é ser casa, sabe? E pra mim aquilo não fazia o menor sentido, porque eu estava muito bem em Belo Horizonte é uma das minhas cidades prediletas, até que eu saí de Belo Horizonte pela primeira vez. E depois de 1 ano vivendo em Covilhã, que é uma cidade do interior de Portugal, voltar pro Brasil foi meio que um choque pra mim. E depois sair de novo, quando enfim eu vou viver em Belgrado e finalmente eu me apaixono por uma outra cidade, eu começo a perceber que casa é algo muito subjetivo e parece que depois que você sai a primeira vez, você efetivamente se torna um cidadão do mundo. E aí sua casa passa a ser verdadeiramente o mundo, sabe? E eu acho que de todas essas experiências, pra mim, que sempre me mudei muito, minha família sempre teve casa em Mário Campos, mas eu sempre estive me mudando muito. Então eu acho que toda essa experiência me moldou nesse sentido, de perceber que sua casa é onde você tá e sua família são os amigos que te rodeiam e são essas construções que te dão segurança e conforto para você estar, não importa onde você esteja. Isso é parte do momento de trabalho. Onde eu tenho que olhar mesmo? Pra lente, sempre, né? aqui pra lente. Cara, você tem vários projetos, né? Pouco. Alguns mais à mostra, outros mais ali saindo do papel, né?
Qual deles fala mais sobre você? Caralho, não sei. Eu sempre tive uma relação muito forte com a arte, assim, desde moleque. E pra gente, preto, pobre, de família humilde, é muito ousado pensar em arte, né? Arte é coisa de branco, arte é coisa das elites e por muito tempo as pessoas tentam convencer a gente disso. Porque a gente tem outras preocupações, né? Tipo, com a luz cortada não dá pra ouvir música, por exemplo. Mas eu acho que eu sempre fui atrevido, até porque meu pai sempre teve uma relação muito forte com música. Meu pai é poeta, sempre escreveu. Então, eu por muito tempo acreditei que meu grande projeto de vida era a música. Coisa que eu faço desde os 8 anos de idade. Eu comecei a tocar muito novo. Meus irmãos são bem mais velhos do que eu. E ganharam violão, porque meu pai era meio que apaixonado por isso. E eu já, desde muito pequeno, ficava pegando violão escondido para tentar aprender a tocar violão e tal. E passei minha primeira infância e minha pré-adolescência e minha adolescência inteira envolto nisso, assim. Meu grande desejo era ser músico, eu queria mudar o mundo através da minha música, assim. Mas daí eu encontrei o audiovisual num exercício muito inocente, assim. Eu basicamente assistia filmes, assistia festivais de cinema aqui em BH e eu achava uma bosta, assim. Essa é a bem da real, eu achava muito ruim. E eu ficava pensando, cara, eu acho que eu consigo fazer isso. E aí eu fiz um trabalho no final do ensino médio. Eu escrevi um roteiro e rodei um curta-metragem favela com uma Sony Cybershot. Minto, acho que nem era uma Sony Cybershot, era uma câmera digital que minha mãe trouxe de Portugal. E a partir daquele momento eu acho que o bichinho do audiovisual me picou de um jeito que foi irreversível, sabe? E então, a partir daí, eu começo a me dedicar a escrever coisas, a tentar rodar coisas da maneira mais, eu diria favela, mas eu vou falar guerrilha, o cinema mais guerrilha possível. E me vi envolto nisso, assim, trabalhando com audiovisual desde 2015, tentando trabalhar com audiovisual desde 2015 e nos últimos 2 anos sendo muito bem sucedido fazendo isso. Então, quando você me pergunta qual projeto fala mais sobre mim, eu não sei se te falar se é o audiovisual ou se são meus projetos musicais. Eu acho que eu tenho muito medo de soar piegas, mas eu acho que o meu grande projeto é fazer coisas que mude a vida das pessoas que estão perto de mim, assim. Então, não importa se eu tô tocando, chamando pessoas que nunca subiram no palco para tocar, ou se eu tô fazendo filme, chamando gente que queria muito aprender sobre audiovisual. Acho que meu grande lance é esse. Tentar fazer coisas legais com pessoas legais. Isso, boa. Aí, isso mesmo. Mantém. A gente estava falando de projetos, né? Dos seus projetos. Você sempre carrega alguém com você. Às vezes com experiência, às vezes sem. E acho que você começou a falar sobre, né? O porquê disso. Tem a ver com as realizações. Mas, para além da realização dessas pessoas, o porquê isso é especial para você? Cara, eu sou anarquista. Isso é um elemento fundamental da minha personalidade e das minhas ações, assim. E eu realmente não acredito num mundo melhor ou em construir nada melhor se não for baseado numa extrema solidariedade, num extremo compromisso de construir as coisas coletivamente, sabe? E quando eu falo de transformar o mundo, eu juro que eu não estou falando de uma proporção macro, não. Até para que nenhum comunista acuse um anarquista aqui de ingênuo. Mas eu realmente acredito que a gente está cercado de micromundos, assim. Então, tal qual diversas pessoas no meu entorno se tornaram vegetarianas ou veganas depois de terem contato com o meu veganismo, eu realmente acredito que as formas com que eu lido com dinheiro, as formas com que eu lido com o trabalho, as formas que eu lido com minhas coisas pessoais, com as coisas que eu tenho, as formas com que eu lido com isso, eu realmente acho que contagia e constrói micromundos melhores, assim.
Então, pensando nisso, não faz sentido pra mim ter um amigo batendo laje ou servindo café como imigrante em Lisboa, sendo que existe alguma possibilidade dele estar fazendo alguma coisa mais legal comigo ou com a minha produtora. Não faz sentido. Não faz sentido sua vida melhorar se seu entorno não melhorar, sabe? Então, acho que é por isso. Acho que é por isso que eu tenho... Acho que é por isso que isso é tão importante pra mim, assim. Antes ser o melhor do mundo, ser o melhor da sua rua, né? Jonga, total. E mais, assim, se você fica melhor de grana e teu amigo não, ele vai continuar te pedindo dinheiro emprestado. Cara, todo mundo sabe que realmente não há vitória sem luta. Mas aí, me dá um motivo pra poder não me deixar derrubar. O motivo? Caramba, você foi muito feliz nessa. Deu emocionada real. Eu pedi pra você tocar a música, mas você falou que não lembrava. Eu não sei tocar essa música mais. É triste. Cara, tem uma reflexão foda aí, porque é ridículo essa romantização da luta e da batalha do povo pobre, assim. É ridículo. Eu abomino completamente qualquer discurso meritocrático, assim. Então, quando eu falo que não é vitória sem luta, definitivamente eu não tô falando isso pra romantizar. Não tem que romantizar a mulher preta que cria 3 filhos, trabalha em 2 lugares. Não tem que romantizar isso tá muito errado. Mas o grande lance é que a gente também tem que ter a consciência que a gente tem um sistema todo amarradinho para destruir a gente. Então, se a gente está aqui, nós, minorias, homens pretos, mulheres, pessoas trans, gays, LGBTQI+, e tudo isso, se a gente está aqui de pé é porque a gente venceu muita luta, bicho. E a gente vence essa luta diariamente contra um sistema muito bem amarrado para que a gente não perdure, sabe? Então, se a gente acredita em qualquer coisa, se a gente acredita na nossa vida, a gente tem que estar disposto a lutar, sabe? E lutar de verdade, porque se o sistema é bruto, se o sistema é opressor, a gente é forte também, sabe? E se não conseguir acabar com as mulheres queimando tantos na fogueira, se não conseguir acabar com o nosso povo escravizando a gente, então a gente dá conta, sabe? E a gente vai continuar lutando, porque não vai dar pra ganhar sem lutar, não. Boa. Agora faltou a guitarrinha pra tirar o som, né? Boa. Acabamos? Acabamos. Caralho, foi bom. Agora a gente vai só clicar só um pouquinho aí, porque Obrigado. faz sua parte.